De novo, vocês. Estávamos aqui a falar antes do nosso intervalo sobre a pergunta de que Jesus faz aos apóstolos, quem dizem que eu sou. E os dois aspectos disso, e o padre Isaac tinha começado numa linha que eu acho que é importante que não perdemos, que se nós respondemos a essa pergunta, quem é Jesus, só vemos essa pergunta só da nossa ponta de vista, dizemos, olha, para mim, Jesus é, que pode haver um risco nisso, não? Um risco muito grande, porque Jesus, Deus, não pode passar só por a minha opinião, ou o que é que eu penso. Talvez é por isso que existem tantos protestantes por aí, porque eles não se importam saber como definir. Yeah. Eles até parece que são alérgicos aos dogmas, e é por isso que existem tantas igrejas protestantes, porque é a opinião de cada um. Sim. E por aí vai, em vez de... Eu acho que Jesus está-se aqui mesmo a preocupar para definir quem é Ele. Então aí eu acho que isso é a razão por qual nós todos os domingos rezamos o credo, faz parte de definir, pôr com umas barreiras dentro da nossa fé, Sim. para não andarmos por aí todas as gerações a definir quem é Jesus. Isso é o problema que a Igreja tem enfrentado sempre, não é? E continua a enfrentar. A heresia, que é uma pessoa levanta numa época da história e diz, olha, para mim Jesus é, ou Jesus não foi totalmente humano, ou Deus não nasceu da Virgem Maria, mas só vestiu-se de carne. Por causa que o que acontece aí é, em vez de ter Jesus Cristo, nós temos um Jesus Menezes, o Jesus Ávila, o Jesus... Walmart, um tipo que a pessoa quer. Não, temos um Jesus à minha maneira, da forma como eu quero e não uma pessoa como é. Queremos controlar. E eu acho que estão aí, falando em igreja, falando em definição, então aqui entra claramente o papel de Pedro. Sim. Em que Pedro levanta-se e diz, ou talvez levanta-se e define, e diz, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Ponto, acabou-se. Está feito. Qual é a próxima pergunta? E aí, São Pedro não está falando só para si, pois porque não. Já neste momento que este Evangelho já está escrito, nós sempre temos que recordar, não, que ninguém estava escrevendo enquanto Jesus falava. Isto foi meditado, foi pensado, foi teologicalizado, uma meditação, uma contemplação. Quando se escreve então a Escritura, já é o fruto da meditação da Igreja, vende-se quem é e quem é Deus. Só nesta declaração deste Evangelho, o autor está dizendo, olha, São Pedro tem autoridade para definir quem é Jesus. São Pedro, não por ser só Pedro, filho de Jonás, mas São Pedro, Papa. São Pedro, o chefe dos apóstolos, São Pedro, aquele que ficou encarregado com a missão de ser vigário de Cristo no mundo. É já uma proclamação de autoridade da Igreja. Exatamente. E a autoridade não para dizer, olha, nós somos os fortes e vocês não são nada. A autoridade por quê? De que é que serve a autoridade? Serve para segurar, não? Para certificar, para proteger o que é a verdade da nossa fé. Para assegurar a fé correta, etc. E aí, depois aí, é o próprio Nosso Senhor que depois que aí carrega mais no papel de Pedro e diz, até muda-lhe de nome e passa-lhe a chamar Pedra, em que nós dizemos que é Pedro, não é? Muda-lhe o nome a Pedro, não? De Simão a Pedro, muda-lhe o nome e ainda diz que em cima de ti vou fazer a minha igreja e que vai ser uma igreja em que nem sequer as portas do inferno vão ter poder sobre ela. E ainda lhe disse que ainda lhe dá as chaves da igreja e ainda em cima dá-lhe um poder enorme, porque diz que tudo aquilo que ligares na terra será ligado nos céus e o contrário. Mas eu acho que nós aí talvez podíamos debater o que é que significa ligares na terra. Será que Pedro ou o Papa têm assim autoridade de quem é que vai para o céu e quem é que não vai?
Não, ultimamente, a cada pessoa tem esse poder de decidir para onde quer ir. Porque ninguém vai ao céu por acidente, ninguém vai ao inferno por casualidade. A pessoa tem que escolher para onde vai. Temos que escolher a nossa salvação e temos que escolher a nossa condenação. Só esse poder fica em cada um de nós. Ora, para ajudar as pessoas, ajudar-nos, cada um, a nosso programa, a nossa peregrinação para o céu, a Igreja serve para isso. O Papa, os nossos bispos, até os sacerdotes, e a fé do senso comum, a fé da Igreja total, serve para assegurar que se estás dentro da Igreja, se estás servindo e vivendo a fé da Igreja, tens a segurança que este caminho, onde é que vai-te levar? Vai-te levar ao céu. Porque as portas do céu, podemos dizer, estão abertas pela a Igreja. Agora, quem passa, Deus é que permite a todos passar o que Ele quer, é a sua vontade, não? Mas a Igreja serve para indicar, olha, a porta é por aqui, não é por lá. Bem, e outra coisa é que, quando eu ouço esta paz, tu és Pedro, existem vários cantos da Igreja que tu és Pedro, que são muito bonitos. Muitas vezes eu gosto de ver no YouTube, quando o Papa João Paulo II foi ao México pela primeira vez, não sei se alguma vez já vi no YouTube direto, e depois tem aquela canção em espanhol que é Tu és Pedro, e sobre essa terra ficarei a tua. É um canto muito antigo. E eu acho que uma coisa que talvez muitas pessoas não se aperceberam do Papa Bento XVI foi que ele quis como estabelecer de uma forma bem formal, dar uma certa relevância e importância à cadeira onde estava. Eu acho que nós podemos dizer, pois ele sentava-se numa cadeira muito antiga, obviamente que não foi feita para o momento, mas com joias, era um trono, se pode dizer que era um trono. Agora nós sabemos que o Papa Francisco é uma cadeira assim, a melhorzinha de que esta. Mas não é tanta exagerada. Não é exagerada, é branca, mas é uma cadeira grande, não há dúvida. Mas eu acho que o que o Papa Bento estava a querer fazer, e talvez não foi bem apercebido, é claro aqui que é o próprio Pedro, é Nosso Senhor, que é que está a levar a cadeira de Pedro. Está a dizer que este Pedro não é apenas um apóstolo entre outros, que este é o líder dos apóstolos, que tem este poder enorme. E se nós repararmos bem que o poder do Papa é enorme. Talvez hoje o Papa tem muito mais poder no tempo medieval, pela sua influência, pelo que descreve, especialmente hoje pela internet, os seus gestos têm uma influência enorme. E eu acho que, de uma certa maneira, uma coisa interessante que aconteceu é que a verdade teve um tempo que o Papa tinha um poder representante daquelas duas chaves, não é? Tinha um poder que até tinha terras, metade da Itália pertencia ao Papa. Exército, tinha tudo. Tinha tudo. Isso é verdade. Mas o que é certo é que eu acho que hoje, em que o Papa não tem absolutamente nada a não ser a cidade do Vaticano, que nem sequer é 2 milhas quadradas, e hoje talvez tem muito mais poder do que tinha antes. No campo da moralidade, não? Sim. De falar. Alguns iam de responder-te, Isaac, que não, mas a Igreja, por os escândalos e por os problemas que tem passado, que perdeu a sua capacidade de falar com autoridade sobre as coisas morais. Mas não, bem, somos uma Igreja afetada por a humanidade das pessoas que vivem nela, não? Somos a Igreja santa, mas humana ao mesmo tempo. Santa e pecadora ao mesmo tempo. Mas o trabalho da Igreja não mudou por falta de alguns. O trabalho da Igreja e o trabalho do Papa, do Pedro, ainda continua a ser uma compass, uma guia nesta vida moral, um compás. Mas nós falamos muito sobre São Pedro e São Paulo ficou atrás.
São Paulo, ele é, e mesmo ele queria assim, ele não queria ser assim tanto em frente, ele estava muito contente em estar fazendo, ele ia a todas as partes proclamando a Boa Nova, mas não era por ser a autoridade nesse aspecto de líder da igreja, mas ele era a voz do Senhor. E nesse aspecto, São Paulo está presente em todos aqueles que predicam, que dão ensinança sobre a igreja. São Paulo é o padre que, na tua igreja e na minha, onde nós hoje falamos do Evangelho, não? São Paulo está falando para os nossos bispos, quando falem sobre as verdades da fé, nas catequistas que estão ensinando as crianças, os jovens. É São Paulo. A missão de São Paulo é isso. E podemos dizer que nós todos somos chamados a ser São Paulo, não? Para proclamar a Boa Nova. O trabalho e o ofício de São Pedro é uma coisinha diferente. Eu acho que São Paulo é uma figura que bem, é muito mais conhecida que a de Pedro. São Paulo, nós temos a certeza que escreveu muito, mas mesmo muito, com o seu próprio punho. De São Pedro, embora tenha 3 cartas de São Pedro, 3 ou 2? Duas. Há quem diga que talvez não foi escritas pelo punho dele. E mesmo assim, eu acho que o que é interessante é que São Pedro é uma figura muito mais popular do que a de Paulo. E eu acho que, até mesmo na nossa tradição portuguesa, nós temos os santos populares, em que é Santo António, São João e São Pedro, e o pobrezinho de São Paulo Fica atrás. fica atrás. Eu acho que a razão é porque São Paulo era um homem extraordinário, era um homem que tinha uma força, uma vontade, em que ia para o mundo todo, levava pancadaria, mas estava sempre a modo de ia para a cadeia, mas nunca isso o afetou. E ele não tinha papas na língua, ele dizia as coisas como eram. E eu acho que a nossa sociedade, até nos dias de hoje, nem sequer gosta muito de ler de São Paulo. Porque, por causa que São Paulo diz as coisas assim mais claras. São Paulo foi aquele que chegou lá a um templo que tinha lá imagens de deuses, de muitos outros deuses. E ele o que é que ele fez? Ele pegou Tirou-los para trás? num pó, não, ele pegou, foi num pó e partiu aquelas imagens todas. Isso é que é São Paulo. E eu acho que nos dias de hoje, em que cada um anda para aí preocupado em definir quem é Jesus para ele, até quando ouve uma coisa dessas não gostam. E eu sei que já está enquete para acabar. E São Paulo, então aí é para imitar, porque nós devíamos ter a mesma força dele e a mesma clareza que ele tinha, porque só tendo clareza, então aí é que se pode seguir bem Jesus Cristo como deve ser. Amém. Isso é tudo dito. Feliz dia, festa de São Pedro e São Paulo. KNXT thanks all its loyal viewers and respected businesses who have supported your Catholic television station. Now you can support KNXT with program underwriting by having your name, your company's name, or organization associated with your favorite program. Detailed information about you or your company will appear before and after each program or day part you select. Keep the quality and spiritual message alive and make a difference. Call 559-488-7440 today or go online at knxt.tv to find out more about program underwriting on KNXT. De novo, vocês. Estávamos aqui a falar antes do nosso intervalo sobre a pergunta de que Jesus faz aos apóstolos, quem dizem que eu sou. E os dois aspectos disso, e o padre Isaac tinha começado numa linha que eu acho que é importante que não perdemos, que se nós respondemos a essa pergunta, quem é Jesus, só vemos essa pergunta só da nossa ponta de vista, dizemos, olha, para mim, Jesus é, que pode haver um risco nisso, não? Um risco muito grande, porque Jesus, Deus,
não pode passar só por a minha opinião ou o que é que eu penso. Talvez é por isso que existem tantos protestantes por aí, porque eles não se importam saber como definir. Yeah. Eles até parece que são alérgicos aos dogmas, e é por isso que existem tantas igrejas protestantes, porque é a opinião de cada um. Sim. E por aí vai, em vez de... Eu acho que Jesus está-se aqui mesmo a preocupar para definir quem é Ele. Então aí eu acho que isso é a razão por qual nós todos os domingos rezamos o credo, que faz parte de definir, pôr com umas barreiras dentro da nossa fé, Sim. para não andarmos por aí todas as gerações a definir quem é Jesus. Isso é o problema que a Igreja tem enfrentado sempre, não é? E continua a enfrentar. A heresia, que é uma pessoa levanta numa época da história e diz: olha, para mim Jesus é, ou Jesus não foi totalmente humano, ou Deus não nasceu da Virgem Maria, mas só vestiu-se de carne. Por causa que o que acontece aí é, em vez de ter Jesus Cristo, nós temos um Jesus Menezes, o Jesus Ávila, o Jesus... Walmart, um tipo como pessoa que é. Não, temos um Jesus à minha maneira, da forma como eu quero e não uma pessoa como é. Queremos controlar. E eu acho que estão aí, falando em igreja, falando em definição, estão aqui entra claramente o papel de Pedro, em que Pedro levanta-se e diz, ou talvez levanta-se e define, e diz: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Ponto, acabou-se. Está feito. Qual é a próxima pergunta? E São Pedro não está falando só para si, porque já neste momento que este Evangelho já está escrito, nós sempre temos que recordar, não, que ninguém estava escrevendo enquanto Jesus falava. Isto foi meditado, foi pensado, foi teologicalizado, uma meditação, uma contemplação. Quando se escreve então a Escritura, já é o fruto da meditação da Igreja. Vende-se quem é e quem é Deus. Só nesta declaração deste Evangelho, o autor está dizendo: olha, São Pedro tem autoridade para definir quem é Jesus. São Pedro, não por ser só Pedro, filho de Jonás, mas São Pedro, Papa. São Pedro, o chefe dos apóstolos. São Pedro, aquele que ficou encarregado com a missão de ser vigário de Cristo no mundo. É já uma proclamação de autoridade da Igreja. Exatamente. E a autoridade não para dizer: olha, nós somos os fortes e vocês não são nada. A autoridade porquê? De que é que serve a autoridade? Serve para segurar, não? Para certificar, para proteger o que é a verdade da nossa fé. Para assegurar a fé correta, etc. E aí, depois aí, é o próprio Nosso Senhor que depois que aí carrega mais no papel de Pedro e diz, até muda-lhe de nome e passa-lhe a chamar Pedra, em que nós dizemos que é Pedro, não é? Muda-lhe o nome a Pedro, de Simão a Pedro, muda-lhe o nome e ainda diz que em cima de ti vou fazer a minha igreja e que vai ser uma igreja em que nem sequer as portas do inferno vão ter poder sobre ela. E ainda lhe disse que ainda lhe dá as chaves da igreja e ainda em cima dá-lhe um poder enorme, porque diz que tudo aquilo que ligares na terra será ligado nos céus e o contrário. Mas, eu acho que nós aí talvez podíamos debater o que é que significa ligares na terra. Será que Pedro ou o Papa têm assim autoridade de quem é que vai para o céu e quem é que não vai? Não, ultimamente a cada pessoa tem esse poder de decidir para onde quer ir, porque ninguém vai ao céu por acidente, ninguém vai ao inferno por casualidade. A pessoa tem que escolher para onde vai. Temos que escolher a nossa salvação e temos que escolher a nossa condenação. Só esse poder fica em cada um de nós. Ora, para ajudar as pessoas, ajudar-nos, cada um, a nosso programa, a nossa peregrinação para o céu, a Igreja serve para isso. O Papa, os nossos bispos, até os sacerdotes
E a fé do senso comum, a fé da igreja total, serve para assegurar que se estás dentro da igreja, se estás servindo e vivendo a fé da igreja, tens a segurança que este caminho, onde é que vai te levar? Vai te levar ao céu. Porque as portas do céu, podemos dizer, estão abertas pela a igreja. Agora, quem passa, Deus é que permite a todos passar o que Ele quer, é a sua vontade, não? Mas a igreja serve para indicar, olha, a porta é por aqui, não é por lá. Bem, e outra coisa é que, quando eu ouço esta paz, tu és Pedro, existem vários cantos da igreja que tu és Pedro, que são muito bonitos. Muitas vezes eu gosto de ver no YouTube, quando o Papa João Paulo II foi ao México pela primeira vez, não sei se alguma vez já vi no YouTube direto, depois tem aquela canção em espanhol que é Tu és Pedro, e sobre essa terra ficarei a tua. É um canto muito antigo. E eu acho que uma coisa que talvez muitas pessoas não se aperceberam do Papa Bento XVI foi que ele quis como estabelecer de uma forma bem formal, dar uma certa relevância e importância à cadeira onde estava. Eu acho que nós podemos dizer, pois ele sentava-se numa cadeira muito antiga, obviamente que não foi feita para o momento, mas com joias, era um trono, se pode dizer que era um trono. Agora nós sabemos que o Papa Francisco é uma cadeira assim, a melhorzinha de que esta. Mas não é tanta exagerada. Não é exagerada, é branca, mas é uma cadeira grande, não há dúvida. Mas eu acho que o que o Papa Bento estava a querer fazer, e talvez não foi bem apercebido, é claro aqui que é o próprio Pedro, é Nosso Senhor, que é que está a levar a cadeira de Pedro. Está a dizer que este Pedro não é apenas um apóstolo entre outros, que este é o líder dos apóstolos, que tem este poder enorme. E se nós repararmos bem que o poder do Papa é enorme. Talvez hoje o Papa tem muito mais poder no tempo medieval, pela sua influência, pelo que descreve, especialmente hoje pela internet, os seus gestos têm uma influência enorme. E eu acho que, de uma certa maneira, uma coisa interessante que aconteceu é que a verdade teve um tempo que o Papa tinha um poder representante daquelas duas chaves, não é? Tinha um poder que até tinha terras, metade da Itália pertencia ao Papa. Exército, tinha tudo. Tinha tudo. Isso é verdade. Mas o que é certo é que eu acho que hoje, em que o Papa não tem absolutamente nada a não ser a cidade do Vaticano, que nem sequer é 2 milhas quadradas, e hoje talvez tem muito mais poder do que tinha antes. No campo da moralidade, não? Sim. De falar. Alguns iam de responder-te, Isaac, que não, mas a Igreja, por os escândalos e por os problemas que tem passado, que perdeu a sua capacidade de falar com autoridade sobre as coisas morais. Mas não, bem, somos uma Igreja afetada por a humanidade das pessoas que vivem nela, não? Somos a Igreja santa, mas humana ao mesmo tempo. Santa e pecadora ao mesmo tempo. Mas o trabalho da Igreja não mudou por falta de alguns. O trabalho da Igreja e o trabalho do Papa, do Pedro, ainda continua a ser uma compass, uma guia nesta vida moral, um compás. Mas nós falamos muito sobre São Pedro e São Paulo ficou atrás. São Paulo, e mesmo ele queria assim, ele não queria ser assim tanto em frente, ele estava muito contente em estar fazendo, ele ia de todas as partes proclamando a Boa Nova, mas não era por ser a autoridade nesse aspecto de líder da Igreja, mas ele era a voz do Senhor. E nesse aspecto, São Paulo está presente em todos aqueles que predicam, que dão ensinança sobre a Igreja. São Paulo é o padre que, na tua igreja e na minha, onde nós hoje falamos do Evangelho, não? São Paulo está falando para os nossos bispos, quando falem sobre as verdades da fé, nas catequistas que estão ensinando as crianças, os jovens,
É São Paulo. A missão de São Paulo é isso. E podemos dizer que nós todos somos chamados a ser São Paulos, não? Para proclamar a Boa Nova. O trabalho e o ofício de São Pedro é uma coisinha diferente. É uma coisinha Eu específica. acho que São Paulo é uma figura que bem, é muito mais conhecida que a de Pedro. São Paulo, nós temos a certeza que escreveu muito, mas mesmo muito, com o seu próprio punho. De São Pedro, embora tenha 3 cartas de São Pedro, 3 ou 2? Duas. Duas. Há quem diga que talvez não foi escritas pelo punho dele. E mesmo assim, eu acho que o que é interessante é que São Pedro é uma figura muito mais popular do que a de Paulo. E eu acho que, até mesmo na nossa tradição portuguesa, nós temos os santos populares, em que é Santo António, São João e São Pedro, e o pobrezinho de São Paulo Fica atrás. fica atrás. Eu acho que a razão é porque São Paulo era um homem extraordinário, era um homem que tinha uma força, uma vontade, em que ia para o mundo todo, levava pancadaria, mas estava sempre a modos, ia para a cadeia, mas nunca isso afetou. E ele não tinha papas na língua, ele dizia as coisas como eram. E eu acho que a nossa sociedade, até nos dias de hoje, nem sequer gosta muito de ler de São Paulo. Porque, por causa que São Paulo diz as coisas assim mais claras. São Paulo foi aquele que chegou lá a um templo que tinha lá imagens de deuses, de muitos outros deuses. E ele o que é que ele fez? Ele pegou Tirou-los para trás. num para pó, ele pegou foi num pó e partiu aquelas imagens todas. Isso é que é São Paulo. E eu acho que nos dias de hoje, em que cada um anda para aí preocupado em definir quem é Jesus para ele, até quando ouve uma coisa dessas não gostam. E eu sei que já está enquete para acabar. E São Paulo, então aí é para imitar, porque nós devíamos ter a mesma força dele e a mesma clareza que ele tinha, porque só tendo clareza, então aí é que se pode seguir bem Jesus Cristo como deve ser. Amém. Isso é tudo dito. Feliz dia, festa de São Pedro e São Paulo.